Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marlon, professor de língua portuguesa. E hoje estou na companhia da nossa queridíssima intérprete, Williane. E o título da nossa aula de hoje é Textos Pessoais, Sujeito e Predicado e Transitividade Verbal. Uau, quanta coisa a gente tem para estudar, hein? Vamos então começar com a leitura de um texto, para nós pensarmos um pouquinho a respeito dos textos pessoais. Leia comigo. Terça-feira, 21 de abril de 1500. Sinais de terra. E assim seguimos nosso caminho por este mar, de longo, até terça-feira de oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril que topamos em alguns sinais de terra, sendo da dita ilha, segundo os pilotos diziam, obra de 660 a 670 léguas, os quais eram muita quantidade de ervas compridas, a que os mareantes chamam de botelho, e assim outras a que também chamam rabo d'asno. Quarta-feira, 22 de abril. É a quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves, a que chamam furabuchos. E nesse dia, horas de véspera, houvemos vista de terra, isto é, primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas a sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos, ao qual monte alto o capitão pôs nome o Monte Pascoal, e a terra de Vera Cruz. Peruvaz de Caminha. Vejam só o texto com uma linguagem um pouco mais arcaica, né? Um pouco diferente daquilo que utilizamos ainda hoje. Mas ainda assim é possível compreender. Esse texto aqui, que gênero será esse? Ele está relatando o quê? A gente pode observar que está trazendo o relato de uma viagem. Mas não é uma viagem qualquer, a viagem que Pero Vaz de Caminha fez quando encontrou as terras brasileiras. Temos a data em cima, ele está relatando os dias dele. Nós temos aqui, gente, um diário. O diário é um texto em que seu objetivo comunicativo consiste em relatar as vivências do autor e do grupo que o acompanhava em uma viagem, registrando os acontecimentos daqueles dias. O conteúdo temático desse texto fala da expedição que culminou então no reconhecimento das terras brasileiras. Agora eu vou te convidar a ler comigo um outro texto. Então depois nós vamos tentar comparar esses dois, ok? Vamos então ao texto 2. Dia 12 de junho de 1903. Acordei-me da enxerga em que durmo, e difícil foi recordar-me que há 3 dias não comia carne. Li jornais e lá fui para a sala dar as aulas, cujo pagamento tem sido para mim sempre uma hipótese. Tomei café. Escrevi o memorial para o Cerrado. Não o achou bom e eu sou da opinião dele. Continuo a pensar onde devo comer. A chance de ser com o Ferraz. Ah, santo Deus, se depois disso não vier um futuro de glória, de que me serve viver? Se depois de percorrido esse martirológio, eu não puder ser mais alguma coisa do que o idiota Rocha Faria, antes morrer. E os 10.000 réis, idiota. Noite, ainda não jantei. Às 6 horas, com um tostão, comi uma empada. Que delícia! Ah, se o futuro... E os 10.000 réis do tal Visconde? Idiota. Os protetores são os piores tiranos. Lima Barreto. Vejam só, nós temos aqui o relato de uma situação que aconteceu com essa pessoa no dia 12 de junho de 1903. Temos aqui também um diário.
O objetivo, diferente do primeiro diário, consiste em relatar as vivências ou as experiências do autor naquele mesmo dia. E o conteúdo temático desse texto, então, se refere aos acontecimentos que ele viveu, principalmente associado à questão do trabalho e da fome, né? Vamos observar, então, que, comparando os dois textos, o primeiro diário fala sobre uma viagem, uma expedição. Então, ele contém datas, lugares, a distância de um ponto a outro, os acontecimentos que foram vivenciados durante aquele percurso. Enquanto o segundo é um diário pessoal, porque revela os sentimentos, os pensamentos do seu produtor. Tanto é que algumas vezes ele se mostra desacreditar e até xinga algumas pessoas. Então, o diário, ele de uma forma geral, tem o objetivo de relatar experiências, ideias, desejos, sentimentos, acontecimentos do cotidiano. Mas ele pode ser tanto pessoal quanto um diário de viagem. Porém, em ambos, são escritos na primeira pessoa, ou do singular ou do plural. Então, nesse sentido, os verbos são expressos no eu ou no nós, porque o autor ele centra em si as ações. Ele relata tudo do seu ponto de vista. E falando em diário, há um bem conhecido, de uma garotinha chamada Anne Frank. Ela viveu no período de uma grande dificuldade no mundo, que foi o período da Segunda Guerra Mundial, em que os judeus foram perseguidos. Ela fazia parte desse povo. Infelizmente, não conseguiu vencer a guerra, mas os seus escritos em um diário foram encontrados e publicados depois pelo seu pai. E se tornou mundialmente conhecida a história de Anne Frank. Então, gente, o diário é um gênero que remete a assuntos pessoais de quem o produz, do seu autor. Mas assim como ele, há outros gêneros que também estão voltados para os relatos pessoais, como, por exemplo, a biografia, a autobiografia e a memória. Vamos pensar rapidamente nesses três outros gêneros? Vamos comparar aqui a biografia com a autobiografia. Observe, a biografia é o relato da vida de alguém. Parte, então, de um estudo documental, de uma pesquisa que fala sobre essa pessoa e a época em que ela viveu, e é escrito em terceira pessoa, porque quem escreve não é necessariamente quem viveu esses fatos. Diferente da autobiografia, onde o autor ele fala de si mesmo. Por isso, o relato se dá na primeira pessoa. Ele relata acontecimentos que foram marcantes em sua vida, ele pode enfatizar algum momento, alguma situação específica da sua vida. E então, nesses dois gêneros, os acontecimentos eles costumam ser apresentados em ordem cronológica, trazendo a data de nascimento, os principais feitos a respeito da vida dessa pessoa, curiosidades e, quando é uma biografia, inclusive a morte dessa pessoa. Já a memória é um gênero também muito associado à literatura, algumas pessoas também até falam memórias literárias. É um gênero até um pouco mais poético do que a autobiografia, por exemplo. Então, apresenta o autor relatando fatos vividos em sua vida, momentos marcantes, emocionantes. Nesse gênero, o autor então mostra a sua subjetividade, expressa muitos sentimentos. É um texto até um pouco mais melancólico, digamos assim. O texto costuma ser narrado também em primeira pessoa, dando ênfase para o ponto de vista, as reflexões que o narrador traz quando ele vai pensando no passado e no momento que está escrevendo aquela memória. Portanto, a memória é um texto um pouco mais emotivo do que a autobiografia, por exemplo. Então, nós vimos aqui alguns exemplos de textos pessoais, onde os sujeitos estão em plena ação. Eles são foco, né? Pensando em sujeito, vamos observar aqui um trechinho. Olha só. Eu li jornais e lá fui para a sala dar as aulas, cujo pagamento tem sido para mim sempre uma hipótese.
Então, quem é o sujeito que está relatando esse acontecimento? Hein? E o que pode ser dito a respeito desse sujeito que relata os acontecimentos? Então, nós temos aqui o eu, quando você vê aí, eu li os jornais. Então, o sujeito é esse narrador. E o que pode ser dito a respeito dele? Ele leu o jornal e depois foi dar as suas aulas. E ele ainda reclama a respeito do pagamento dessas aulas. Observamos aqui, então, nesse exemplo, que o sujeito é aquele ao qual nós dizemos algo. Inclusive, notamos o que foi dito em relação a ele. Nós estamos aqui, então, pensando na estrutura da língua, falando sobre sujeito e predicado. Vamos observar aqui, então, a respeito do sujeito e do predicado. O sujeito é o ser de quem se diz alguma coisa. É aquele que vivencia uma experiência. E o verbo empregado ali nessa oração está em concordância com o sujeito. O verbo é o núcleo do predicado. E o predicado é tudo aquilo que se diz a respeito do sujeito. Olhem aí um exemplo. Os jovens atletas descansam após 1 hora de pedalada. Eu estou falando a respeito de quem? Dos jovens atletas. Temos aqui o sujeito. O predicado é todo o restante que está dizendo algo a respeito desse sujeito. Ou seja, descansam após 1 hora de pedalada. Qual é o núcleo do predicado? É o verbo, que no caso aqui é a palavra descansam. É a ação a que se refere o sujeito. Agora, observe aqui as ações desses sujeitos e pensem em complementos. Tentem completar essas frases. Por exemplo, Mariana dormia. Mariana dormia feliz, descansada, ou simplesmente Mariana dormia. Outro exemplo, a professora precisa. Observe que eu já não posso encerrar a frase aqui, diferente da frase anterior, que eu poderia simplesmente dizer, Mariana dormia. Quando eu tenho uma oração como essa, a professora precisa, talvez alguém que ouça essa mensagem questione, precisa de quê? Então, precisa de um complemento. A professora precisa de férias. A professora precisa de descanso. Vejamos o último exemplo. Os estudantes concluíram. Concluíram o quê? Os estudantes concluíram a prova? Os estudantes concluíram a tarefa? Observe que o verbo pede um complemento. Observe, então, que determinados verbos, eles não precisam de um complemento para fazer sentido. Se eu falo, o cachorro morreu, a ação foi totalmente compreendida e executada. A gente entende que o cachorro perdeu a vida, morreu. Mas se eu falar, o cachorro pegou, pegou o quê? O verbo pede um complemento para fazer sentido. E é por isso que nós vamos, então, falar agora sobre a transitividade verbal. Alguns verbos, então, empregados em determinadas orações, em determinados contextos, vão pedir complemento. Alguns não, como, por exemplo, morreu. Então, nesse caso, é quando o verbo é intransitivo. O verbo intransitivo é aquele que expressa sentido completo, ele dispensa um complemento. Olha aí o exemplo. As camponesas sorriam. A ação completamente compreendida. Mas o verbo ele pode ser transitivo, que é quando pede complemento para fazer sentido. E aí ele pode ser transitivo direto ou transitivo indireto. Observe, o verbo transitivo direto, o complemento liga-se ao verbo de forma, como o nome diz, direta, sem necessidade de uma preposição. Observe o exemplo. As camponesas pegaram as flores. Então, nós não temos aqui uma preposição. De, com, para, são exemplos de preposição. O verbo
Transitivo indireto é aquele em que o complemento liga-se ao verbo de forma indireta, necessitando de uma preposição. Olhem aí o exemplo. As camponesas necessitam de materiais adequados para o trabalho. Então, de é uma preposição. Portanto, o verbo, para fazer sentido, precisa de um complemento preposicionado. Ou seja, um complemento que se inicia com uma preposição. Então, nós acabamos de ver que o verbo ele pode ser intransitivo ou transitivo. Sendo transitivo, ele pode ser direto ou indireto. Pense comigo, vamos refletir juntos para a gente encerrar esse momento. Ao elaborar um texto pessoal, como um diário, autobiografia ou memória, o produtor deve se preocupar também com os aspectos linguísticos do texto, como a concordância adequada entre sujeito e predicado, expressa pela concordância e também pela transitividade verbal. O que você acha? Eu posso te adiantar que com toda certeza, porque não adianta o texto trazer um relato interessante se você não consegue se expressar bem. Então, para expressar bem, nós também precisamos ter esse cuidado com as questões linguísticas, com a estruturação linguística do texto. Quer praticar um pouquinho sobre isso? É simples. Acesse o portal Conexão Escola e desenvolva essa atividade relacionada ao conteúdo da nossa aula de hoje. Foi um prazer imenso estar com vocês. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.